Salve turma, mais um vídeo aqui de implementação do nosso primeiro tipo abstrato de dados. Se você está gostando dessa série do Dominando Estrutura de Dados 1, já deixa seu like e se inscreva no canal. Muito bem, o que nós fizemos até o vídeo passado foi o seguinte, né? Nós já implementamos algumas funções aqui do nosso TAD, né? do nosso TAD, e já testamos com o programa, enfim, fizemos várias coisas nisso. Só deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu acabei mudando. Essa é a quinta parte, esse vídeo é a quinta parte desse tópico de implementação de um TAD. Então o que eu fiz? Eu coloquei numa pastinha aqui, partes de 1 até 4, os códigos que nós fizemos até o vídeo passado e a partir de agora eu vou organizando em outras partes, em outras subpastas aqui, porque o código vai mudar bastante, assim facilita o estudo de vocês. Pode ser que essa nomenclatura, o nome dessas pastas mudem, mas então o que eu sugiro é que vocês entrem no repositório no GitHub, porque lá logo no README, né, do repositório, vocês vão ter certinho os links para vocês chegarem nesses códigos de cada um dos vídeos, tá bom? Então não se preocupem com essa nomenclatura agora, mas só para vocês saberem que isso aqui mudou um pouquinho. Muito bem, faltou a gente implementar as funções size, capacity, add, get e set. Para isso, pessoal, eu já implementei aqui para facilitar, para acelerar nossos vídeos aqui. Então, eu vou dar uma passada geral na ideia desses códigos e vou focar depois em dois conceitos ainda em cima de TAD, né, em cima de tipo abstrato de dados. Então, aqui, ó, nossa função size ela vai retornar o tamanho do vetor, ou seja, vai retornar o número de elementos que já tem no vetor, que é o campo vec size. Então, note que no nosso programa, nós, aqui, ó, pegando o nosso app aqui, que nós incluímos o float underline vector, nós não temos acesso aos campos das estruturas, né? Porque aqui no float underline vector.h, a gente só tem o apelido. Então, uma vez que a gente só tem um apelido, nós não conseguimos aqui no nosso programa colocar, por exemplo, vec underline data. Isso aqui não é possível. Olha, até reclama aqui, olha, isso aqui não é possível porque nós não temos acesso, nós não sabemos, só olhando aqui no arquivo float underline vector, como é definida, né, essa estrutura. Nós não temos essas informações. Então, nesse momento, está tudo encapsulado, está tudo obscuro para nós. Então, para acessar os campos dentro dessa estrutura, a gente tem que criar algumas funções para isso. Se você veio de orientação a objeto, isso seriam os métodos nossos, os setters e os getters, né, para acessar os atributos de cada classe, que seriam atributos privados, e você fornece métodos públicos para você atribuir valores, que seriam os nossos setters, ou para recuperar valores, que seriam os nossos getters. A ideia aqui é muito parecida. Então, a gente está retornando esses valores aqui, e nós temos agora duas funções, o at e o get, que vai retornar um valor do vetor e um dado índice. Então, você passa o vetor que você quer, e o dado index, ele retorna esse valor. A única diferença é que no método at, ele tem bound checking, ou seja, ele vai checar se o índice que você passou, ele é válido. E aqui, imagina que nós temos um vetor de capacidade 10 e nós temos 3 elementos inseridos nesse vetor. Então, nós temos 3 elementos, o size vai ser igual a 3, nesse caso, o capacity vai ser igual a 10, mas esses 3 elementos eles estão indexados de 0 até 2, 0, 1 e 2. Então, no at, ele só vai aceitar, ele vai considerar que os índices são válidos se for 0, 1 e 2, ou seja, se estiver dentro desse intervalo dos elementos que já foram inseridos no vetor, ele considera e retorna para você. Caso contrário, ele vai matar o programa e vai te dar uma mensagem de erro. Ou seja, se o índice for inválido, que significa que ele é menor do que 0, ou maior ou igual ao tamanho do vetor, ou seja, se eu tenho 3 elementos, se for menor que 0 ou maior ou igual a 3, porque os elementos estão 0, 1 e 2, ele vai retornar esse erro aqui para nós. Então, a gente tem essa checagem aqui de segurança, tá bom? Ele retorna isso. O get, ele ignora essa checagem, ele simplesmente retorna o valor. Então, se você passar um índice fora desse intervalo, vai funcionar, teu código vai rodar. Então, por mais que a lógica pode estar errada, né, porque você passa um índice errado, mas aqui vai rodar o teu código. Então, por que nós temos 2 métodos? Você pode falar, Samuca, então por que você não deixa só o at? Acontece que geralmente a gente faz isso porque se você estiver iterando uma quantidade muito grande de elementos no teu vetor, então, por exemplo, 1 bilhão de elementos, 10 bilhões, enfim, um número muito grande, o fato de você estar chamando essa função dentro desse for, o fato de nós termos aqui um condicional sendo aplicado múltiplas vezes dentro desse for, acontece que esse condicional aqui ele tem um tempo de execução, ele vai ter um overhead, né? Ele vai ter um tempo aí para ele executar. E então, consequentemente, se você tem uma quantidade massiva de dados, o tempo de execução usando o método at, ele vai ser muito maior do que o método get. Então, geralmente, a gente dá duas alternativas para vocês, né? Então, se você precisar de performance, você abre mão um pouco de segurança, né? De você
não ter segurança que você está acessando algo válido, né? Mas você vai ter um código mais rápido. Se você quiser mais segurança, você abre mão um pouco de performance. Então é um trade-off, né? É uma balança aí que você tem que escolher entre essas duas opções. O método get, ou get não, isso eu já falei, o método set ele faz o seguinte, ele vai atribuir um elemento num dado valor já, vai substituir, né? Vai fazer a atribuição de um valor em um índice válido do vetor. Então, novamente, se a gente tem aqui, eu até vou desenhar, né? Se a gente tem aqui o nosso vetor, vamos colocar aqui, ó. A gente tem um vetor aqui de vários elementos e nós temos atualmente o size igual a 3. Então, vamos colocar que o size é igual a 3, então nós temos 3 elementos que estão aqui indexados assim e assim por diante. Se nós temos 3 elementos, vamos supor que a gente tem 0, 10 e 20. Então, se eu quiser atribuir um valor no meu vetor, seguindo a lógica dessa função aqui, nós só poderemos atribuir valores, substituir valores que já existem no vetor. Então, os índices válidos para substituição, para atribuição, é o 0, 1 e 2. Então, aqui é feito novamente a checagem, né? Se o índice ele é válido ou não. Então, é feito dessa maneira aqui. Então, é isso que a gente tem. Então, assim a gente fecha essa primeira implementação e agora eu quero falar para vocês 2 conceitos muito importantes aqui de tipo abstrato de dados. O primeiro conceito que eu queria mostrar para vocês, pessoal, que eu já até comentei um pouquinho por cima, é o conceito de encapsulamento, né? Como que nós fazemos o encapsulamento no C? Ou seja, como que a gente esconde certas coisas do usuário e provê para eles outras coisas. Então, para fazer isso, é o seguinte, tudo que você definir aqui dentro do teu ponto C, do teu arquivo de implementação, que não está no ponto H, ele não estará disponível para o usuário, ou seja, para os programas que consomem esse tipo abstrato de dados, usarem. Então, nós mostramos, eu acredito que algum dos vídeos atrás, nós mostramos o seguinte caso. Ó. Nós temos no ponto H a definição aqui do nosso float vector, né, que é um apelido, né, um tipo definido, para essa estrutura. Que essa estrutura, aqui nesse ponto do ponto H, eu não sei onde está implementado e não sei como está implementado. Então, a gente só estamos dando um apelido, de modo que quando a gente tem no nosso app.c que está usando o float underline vector, eu só tenho acesso a essa definição aqui. Que é o meu float vector. Eu sei que o float vector ele é do mesmo tipo do struct float underline vector. Só que eu não sei, por exemplo, eu não consigo fazer isso, ó, vec underline size, por exemplo, eu não consigo fazer isso porque só olhando para esse float underline vector, nós não temos ideia de como essa estrutura aqui foi implementada. Então, a implementação dessa estrutura está escondida aqui no nosso float underline vector.c, que é o nosso arquivo de implementação. Então, como não está definido aqui, nós não temos acesso, a gente não tem ideia como está acontecendo por lá. Por isso que nós temos essa função size para recuperar esse valor interno dessa estrutura, tá bom? Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto é o seguinte, ó, eu vou criar aqui uma função que a gente pode colocar entre aspas uma função privada. É uma função que só vai existir aqui no nosso ponto C, que nós não deixaremos deixaremos disponíveis no ponto H. Quer ver? Vai ser uma função para checar se o vetor está cheio ou não. Aqui, se eu não me engano, no método append, ó, a gente faz essa checagem. Né? Ó, se o tamanho, né, do vetor é igual à capacidade, significa que, ou seja, se a quantidade de elementos já inseridos é igual à quantidade total de elementos a serem inseridos, significa que o vetor está cheio. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui, ó, vou tirar isso aqui, eu vou criar uma função que eu vou chamar se está cheio, isFull. E eu vou passar o vetor nosso. Então, vamos criar essa função agora, aqui dentro do nosso arquivo .c, e eu vou colocar aqui em cima, só para ficar longe dos meus códigos abaixo aqui. Então, eu até vou colocar algo assim, ó. Até colocar... posso colocar funções ou fazer dessa maneira aqui, ó. Pode ser interface privada, que seria a nossa interface de métodos, seria as coisas privadas que nós temos, que não estão disponíveis para os usuários. E aqui a gente poderia ter uma interface pública, que é o que está a implementação aqui. Ó. Então, aqui seria, no caso, implementação da interface pública. A nossa interface pública é o que está disponível ao público, o que está disponível para qualquer um usar. E o que está disponível para qualquer um usar são as coisas que estão no nosso ponto H. Agora, aqui eu vou colocar um outro método que eu vou definir aqui, ó, que vai retornar um booleano, que vai chamar o isFull, né? Ó. Ele vai ter essa lógica, mas ele vai checar se o vetor que eu tenho aqui, ó, então vamos colocar, como é somente de leitura, vamos colocar um const. Então, se o nosso vetor vec, ele vai retornar o seguinte, ele vai retornar um booleano para nós, checando se o tamanho
é igual à capacidade. Então, isso aqui é uma comparação, ele retorna um booleano, que nesse caso é um tipo bool. Só que o tipo bool está definido, se eu não me engano, no standard bool, então std bool. Ele tem esse tipo definido lá, beleza. Então aqui, pessoal, é uma função privada. Função privada, que significa que não está disponível para os usuários ou programas. Ou mesmo outros arquivos que usam o float vector.h. Isso porque essa função isFull, ela não está definida aqui no nosso arquivo de especificações. Então ela não está. Então isso aqui, pessoal, é a nossa interface pública. Então aqui é a nossa interface pública, que são todas as funções e o nome das estruturas que nós estamos disponibilizando para os usuários. Então isso aqui é a nossa interface pública de codificação, de uso, na verdade. E tudo que tiver criado aqui dentro do ponto C é privado, ele não está disponível ao público. Aí você fala, mas Samuca, mas por que eu crio essas coisas no privado? Porque eventualmente você vai querer fazer uma função para lidar com algumas características dos seus algoritmos e você não vê... você acha que não faz muito sentido deixar essa função disponível para uso, que é uma função mais de uso interno dos seus algoritmos, né? Então pode ser que você fale, olha, não faz muito sentido eu deixar isso aqui disponível para os usuários, vai mais confundir ou vai ser inútil para eles usarem, porque é somente útil como um passo intermediário dos meus algoritmos aqui nas minhas implementações. Então você pode adotar dessa maneira. Aqui no caso, a função para checar se um vetor tem ou não, se está cheio ou não, parece que ela é útil para os usuários, né? Então, nesse caso, a gente poderia, na verdade, deixar essa função aqui também disponível no nosso ponto H, porque ela me parece ser útil. Mas para fins de apenas mostrar para vocês aqui, fins didáticos para esse ponto, né, de encapsulamento, nós vamos deixar essa função aqui como privada. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Lá na função de append, eu vou usar essa função aqui, ó. Cadê o append? Já me perdi aqui, ó. O append está aqui, ela já está aqui definida, eu vou usar essa função aqui. Então, dessa maneira, pessoal, a gente pode voltar aqui no nosso código, ó, vou tirar isso aqui. Vamos voltar aqui no nosso código, aqui era um problema que não tinha dado certo, né? Vamos colocar que a gente tem um vetor só de 2 posições mesmo, só para testar, e nós vamos inserir o 0 e 1 e vamos mandar imprimir, tá bom? Então, o append ele vai usar o isFull, que está lá, então deixa eu ir aqui no meu código. Vamos compilar primeiro aqui o float vector.c. Aqui está falando que a função está implícita, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, que não é para estar implícita, será que eu estou codificando no arquivo certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já olhei aqui, muito provavelmente você já captou esse erro, e eu não. O nome da função que eu fiz aqui está iffull, né? Mas na verdade é isFull, tá bom? Então você já deve ter capturado esse erro ali. Então deu esse erro que ele fala que essa função não foi, ela é implícita, né? Mas agora vai dar certo. Então compilamos, deu certo, vamos compilar agora o nosso app. Então novamente, GCC, compila para mim esse arquivo, né, que é o programa, que está usando essa caixa preta, que é o nosso tipo abstrato de dados, e gere para mim essa saída aqui, que é o nosso app. Geramos, vamos executar então, ó, no nosso app está aqui, ó, então nós vamos basicamente criar um vetor com capacidade máxima de 2, vamos imprimir ele vazio, depois adicionamos 2, o append ele vai usar aquela função do isFull, então vamos ver agora como funciona isso aqui. Ó. Muito bem, ó, funcionou, não deu nenhum erro, então ele colocou inicialmente 0 e capacidade 2, está vazio, mas tem capacidade de ter 2 elementos, e aqui está cheio. Mas note que a gente fez, então está certo. Se eu tentar usar agora, por exemplo, o isFull, ele não existe, ó. Aqui no meu próprio editor ele já vai dar problema, muito provavelmente, ó. Ele dá algum problema. Deixa eu tentar compilar aqui, que aqui não deu, mas ele fala na compilação que essa declaração está implícita, né? Não existe. Então, esse é um ponto que a gente não pode usar porque não está disponível aqui no meu arquivo, na minha interface pública, ou seja, no meu arquivo de headers, a nossa especificação. Então, isso é um detalhe, pessoal, para vocês trabalharem com encapsulamento. Então, toda vez que vocês precisarem esconder certas funções e mesmo a implementação de estruturas, você deixa elas só definidas, né, implementadas aqui no seu arquivo .c. Tudo que tiver no .c não estará disponível para o público. Apenas as coisas que estão aqui no .h estarão disponíveis para o público. Para terminar esse vídeo, que já está ficando um pouco longo, eu vou mostrar para vocês um problema que a gente pode ter.
olha, suponha que eu queira fazer uma função de remover um elemento. Então, eu quero remover o elemento de um dado índice e depois eu quero fazer um shift, deslocar todo mundo que está por exemplo, todo mundo que está na direita para a esquerda. Posso querer fazer isso. Então, eu vou dar um nome bem sugestivo que vai ser remove, certo? Então, vai ser um nome chamado remove. Eu vou passar aqui, ó, a mesma vai ser bem parecido com o at aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Então, eu quero uma função de remover que eu vou passar o vetor, que eu quero remover um dado elemento, e esse elemento está no índice. Então, a gente pode fazer dessa maneira aqui. Mas olha só, se eu tentar, eu nem implementei, mas se eu tentar aqui compilar o meu arquivo aqui, ó, ele já dá um erro. Ó, o meu arquivo, na minha TAD, eu nem implementei, ele vai dar um erro. Porque ele vai falar que esse nome aqui ele está conflitando. Já existe alguma coisa do que eu estou usando aqui do C que já possui esse nome. Então, ele dá esse problema para nós. Ele está falando, na verdade, aqui, ó, no stdio, aqui eu uso o stdio, certo? No stdio, na linha 146, ele já implementa, ele já tem essa definição aqui de uma função chamada remove, sendo que aqui a gente está tentando redefinir, a gente está tentando criar uma função com o mesmo nome. Então, essa é uma limitação do C. Você não pode ter estruturas de dados e nomes de funções múltiplas vezes. Então, você não pode ter esse tipo de coisa. Pode dar coincidência. Se der coincidência, ele não compila, mesmo que a assinatura, a quantidade de parâmetros e o tipo dos parâmetros seja diferente. Ele não compila. Você tem que ter nomes únicos para suas funções. Entendeu? Então, nesse caso aqui, não daria para a gente usar remove. Então, uma boa prática de programação, na verdade, algo necessário que a gente tem que fazer é colocar algum identificador aqui nesses métodos para identificar que é desse tipo abstrato de dados. Então, vocês vão ver diferentes coisas na internet. Ó, vou tirar o meu remove aqui. Não, vou deixar o remove aqui. Vocês vão ver diferentes coisas na internet. Então, você pode ter aqui, ó, create, float vector. Então, aqui você está especificando uma função mais específica aqui, destroy float vector, size float vector e assim por diante. Vocês podem ver coisas desse tipo. É um saco, isso aqui é chato fazer, mas é algo que não tem como fugir no caso da linguagem C, porque quando ele carrega esses arquivos, esses .h, ele coloca todo mundo no mesmo bolo, ele não diferencia essas coisas. Quando você vai para linguagens como C++, ele já deixa você ter o conceito de namespaces. Primeiro, que ele deixa você ter funções com o mesmo nome e assinaturas diferentes, ele tem um conceito de namespace. Então, você pode ter uma função declarada no mesmo espaço de nomes e você pode ter múltiplos espaços de nome. Então, nesse caso, a gente poderia definir um namespace aqui para float vector, e aí a gente tem um nome único para esse namespace. E se a gente tivesse o remove em outro namespace, não daria problema, porque por mais que tenham o mesmo nome, são de espaços de nome diferentes, mas isso a gente não vai ver aqui no C. Então, para fazer isso, ó, eu vou adotar aqui nesse curso a seguinte coisa. Eu vou colocar aqui o nome do nosso tipo abstrato de dados, que no caso é float vector, né? Por mais que seja float underline vector, eu vou colocar o nosso tipo de dados aqui, que é o nosso float vector, e para cada função que manipula esse tipo de dado, de alguma maneira, eu vou colocar essa prefixo aqui, que vai ser float vector underline. Então, e depois o nome da função propriamente dita do que faz. Então, eu vou adotar isso aqui, talvez não seja o mais bonito, mas é uma limitação que a gente tem. Então, é isso que nós vamos adotar aqui no nosso curso. Então, fazendo isso, ó, eu estou alterando todos os nomes aqui das funções. Ó, alterando tudo. Agora, para todas as minhas funções aqui, ó, essa aqui é a privada, não precisaria, mas eu vou colocar aqui também para seguir o mesmo padrão. Então, aqui, ó, eu vou colocar tudo isso para nós. Todas as implementações também, ó, elas tem que ter o mesmo nome, né, do que está no ponto H, senão a implementação não, o compilador vai encarar que são coisas diferentes, são métodos diferentes. Então, ó, tô tendo que fazer tudo isso aqui. Tá acabando já, ó, tudo isso aqui para que a gente, para que a gente possa fazer. Se eu compilar agora, mesmo tendo remove, agora não tenho mais o remove, né? Eu tenho a função agora chama float vector underline remove. Se eu compilar agora, deu certo, tá bom? Uma última coisa aqui que a gente pode anotar é o seguinte, que a gente pode adotar é o seguinte. Eu vou considerar que para todas as funções privadas que eu usar nesse curso, né, nos nossos tipos abstratos de dados, para diferenciar logo de cara no nome, nós como desenvolvedores, vermos logo de cara que é uma função privada ou não, eu vou colocar aqui um underscore no começo. Então, toda função que começar com um underline, que um underscore, significa que é uma função privada desse arquivo. Então, eu vou deixar dessa maneira aqui. Então, ó, no float vector is full, eu vou colocar aqui o underscore
só para a gente ter essa nomenclatura, né, essa sintaxe nossa aqui, customizada para ter esse padrãozinho, e a gente logo de cara vê que, olha, essa função que está sendo usada nesse método append, opa, ela é privada, então ela está declarada aqui mesmo nesse arquivo, só para facilitar o nosso caso. E o que eu vou tirar aqui, vou tirar essa função remove, que eu deixo para vocês implementarem depois de novo. Muito bem, aqui deu certo. Agora aqui na nossa main, ó, nossa main está com as chamadas antigas, não existe o append, o print, né? Não existe mais. Se eu tentar compilar o app, ele vai dar problema, ele fala que não existe. Então a gente tem que vir aqui, ó, colocar o mesmo prefixo. Muito bem, assim a gente consegue compilar e funciona. Se eu executar aqui, vai funcionar. Então são duas coisas, pessoal, que nós vimos nesse vídeo. Então, três, na verdade. A gente viu as funções implementadas por cima, vimos a parte de encapsulamento, tudo que você define no teu ponto C fica só no ponto C, fica lá. As coisas só serão públicas se você definir no teu ponto H. E a gente viu também esse conceito de namespaces aí, a gente tem que ter um nome único para cada uma das coisas, a gente tem tem que adotar algum padrão, e a gente está adotando esse padrão no curso. Por fim, nós teremos mais um vídeo ainda para eu mostrar para vocês só um conceito rápido de Include Guardians, que nós veremos, mas aqui eu deixo já como exercício para vocês continuarem a implementação desse tipo abstrato de dados, para você fazer a parte de remoção, tá? Remover um dado elemento, a parte de apagar todos os elementos de um vetor, e a parte de clonar, por exemplo, são alguns exercícios que eu deixo para vocês continuarem. Mas eu sugiro, na verdade, que vocês assistam o próximo vídeo sobre Include Guardians, e a partir do código que nós terminarmos no próximo vídeo, aí sim vocês implementam esses métodos que faltam, ou outros que vierem na cabeça de vocês, só para vocês praticarem o desenvolvimento de um tipo abstrato de dados. É isso aí, o vídeo ficou longo, então espero que vocês tenham gostado, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço!